Salve nação Santista, pessoal que nos acompanha aqui no blog Sou Santista, BSS TV, passando aqui para gravar um conteúdo sobre um assunto super importante que aflige mais uma vez os Santistas, que são os transfer bans que estão por vir pela frente, né? Um notificado já, né, por um prazo de 40 dias para o pagamento, e um que provavelmente o Santos vai receber notificação em breve. E eu queria abordar de uma forma para mostrar para vocês que as próprias operações dos jogadores envolvidos possibilitou o Santos fazer essa quitação sem passar por mais essa vergonha. Aí entra a coisa da gestão que a gente tanto sofre, né, com os gestores que fazem escolhas equivocadas, jogadores errados nos momentos errados, de forma e valores equivocados, mas enfim, né, por incrível que pareça, o combo desses dois jogadores possibilitaria ao Santos quitar e se livrar disso. Eu vou mostrar como. Bom, primeiro vamos entender o contexto aqui, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui, que é a matéria do Bruno Andrade, informando que o Mônaco provavelmente vai notificar, ou já notificou, e a FIFA vai exigir que o Santos pague os 12,7 milhões que restam, que é referente à última parcela de 2 milhões de euros que venceu em janeiro. Esse é um ponto, né? Aqui diz que os franceses já cansaram do novo impasse e por isso acionaram a FIFA caso não cumpra a decisão oficial. O clube paulista arrisca, então, por punido por transfer ban, né, como transfer ban, punição de contratar e escrever outros jogadores, por até 3 janelas de transferência. Isso a gente já sabe, enfim. O segundo transfer ban, segundo endividamento, é relativo ao João Basso, só que esse já é o contrário, esse o Santos já tem que efetuar o pagamento em 45 dias. Essa matéria é do dia 9, né, antes de ontem, assinada pelo Lucas Mussetti, pelo Bruno Andrade e pelo Felipe Silva. E aqui já está estipulado, o Santos tem que pagar 2 milhões de euros, embora a dívida original seria de 2 milhões. Né, 2 milhões e meio de euros, desculpa. A dívida original seria de 2 milhões. Mas por que então tem que pagar 2,5? Porque agora tem a multa. Né? O Santos, se tivesse quitado dentro das prestações alinhadas com a Arouca, não teria que pagar essa multa, que praticamente leva o valor de volta para o valor original. O Santos comprou o Basso por 2 milhões e meio, não pagou as prestações seguintes à primeira, então pagou a primeira, ficou 2, e agora vai voltar a dever 2,5, que é o valor original. Isso é problema de gestão, né? Problema de fluxo de caixa, evidentemente. Então, rapidamente aqui, eu vou adicionar o próximo aqui, que fala justamente sobre isso. Ó. Como foi a forma de aquisição dos dois jogadores. Então, o Santos adquiriu o Gianluca junto ao Mônaco por 6 milhões de euros, com 3 pagamentos anuais de 2 milhões de euros. A primeira no ato foi paga em 2023, a segunda em julho de 2024, que provavelmente ela só foi paga porque, assim, se o Santos atrasasse a parcela de julho de 24, o contrato previa que automaticamente venceria a terceira. Ou seja, não podia atrasar a segunda, porque senão passaria a dever 4 milhões a partir de julho de 24. O clube se virou e pagou em 24 a parcela de 2 milhões. Ficou devendo a terceira, que venceu agora em janeiro de 25, e ela não foi paga. Quanto ao João Basso, a gente contratou ele junto à Arouca por 2 milhões e meio de euros, parcelado dessa forma. Primeira parcela no ato, que foi paga, 500 mil euros. A segunda, em novembro de 23, 500 mil euros ainda na gestão do Rueda, não foi paga. 24, já sob a gestão do Marcelo Teixeira, em março, venceu a terceira de 750 mil euros, não foi paga. E agora, em março de 25, venceu a quarta de 750 mil euros, que também não foi paga. Lembrando que nesse meio de percurso, o Basso foi emprestado para um outro clube, para o Estoril, clube português, que a gente não sabe se o Santos cobrou ou por empréstimo ou não cobrou. Mas, enfim, quando eu disse lá no começo que com a venda do João Lucas, o Santos teve a oportunidade de quitar isso, é justamente relacionado a como
o Jean Lucas foi vendido para o Bahia, né? Que está aqui, ó. O Santos vendeu o Jean Lucas para o Bahia em janeiro de 24 por 4,5 milhões de euros, mais 3 gatilhos de 500 mil euros. Então veja só, o Santos devia 4 para o Mônaco, vendeu ele por 4,5. Por aí já pagaria o que devia ao Mônaco. Já teria o valor. Por quê? Porque o Santos comprou por 6, mas pagou 2,23. Então sobrou um saldo de 4. A equação é simples, né? Com os 4,5 milhões, pagaria o Jean Lucas. Com os 3 gatilhos de 500 mil euros atingindo 6 milhões de euros, pagaria os 2 do Arouca, referente ao João Basso. Então, entenderam o que eu estou querendo dizer? Com a venda do Jean Lucas pro Bahia, daria para o Santos pagar Jean Lucas ao Mônaco e pagar o João Basso ao Arouca. É claro que dinheiro não tem carimbo e nem tudo é tão simples como eu estou dizendo aqui. Porém, a gente tem que lembrar que dívidas internacionais os clubes levam para a FIFA. E a FIFA é o Serasa do futebol e dá o transfer ban. Não tem jeito, né? Então, para clube de fora do país, dívida internacional não pode deixar de pagar. Cedo ou tarde vai vir o transfer. Então, recapitulando aqui, o Santos vendeu o Jean Lucas para o Bahia por 4,5 milhões de euros, com mais 3 gatilhos de 500 mil, perfeitamente atingíveis. Estão aqui os gatilhos, ó. 500 mil euros após disputar 25 partidas oficiais pelo Bahia, atuando 60 minutos. 500 mil euros caso o atleta disputasse 60% dos jogos do Bahia em uma temporada que o clube se classifique para a Sul-Americana. E 500 mil euros caso o atleta dispute 60% dos jogos do Bahia em uma temporada que o clube se classifique para a Libertadores. Então, o conjunto da coisa aí. 6 milhões de euros foram possíveis arrecadar com o Jean Lucas. E o Santos tinha que pagar 4 para o Mônaco, 2 para o Arouca. Não pagou, não repassou o dinheiro para o Mônaco na integralidade, até porque o Santos, nesse meio de caminho, contratou o Tassiano também e fez uma permuta aí de saldo de pagamento, apesar que isso já foi esse ano, né? Então, enfim, ficou dessa forma a situação. São 2 transfer bans que o clube teve a oportunidade de evitar, justamente usando a própria operação do Jean Lucas junto ao Bahia. Com a venda de 1, poderia pagar 2. E acabou ficando devendo os 2. E pior, no caso do Arouca, o Santos ainda vai ter uma multa de 500 mil euros e praticamente a operação volta para o valor original. E ao invés de custar 2 milhões de euros pela contratação, o João Basso vai custar 3. E pior de tudo, né? O João Basso não tem nenhum valor de mercado e a gente vai morrer com esses 3 milhões. Por isso que tem que contratar jogador com perfil mais jovem. O Jean Lucas não deu certo, teve problemas de disciplina, mas o Santos conseguiu revender pelo valor da compra, praticamente. Se não de forma direta, mas com os gatilhos acabou saindo pelo mesmo valor. E para finalizar, a gente não pode esquecer que tem outros problemas por vir. Que está aqui. A gente ainda tem dívida internacional para pagar o Soteldo, que tem uma parcela anual que vence agora no meio do ano. A gente tem que pagar o Roleiser, que até agora ninguém esclareceu qual é a forma de pagamento do Roleiser, como que o Santos contratou ele. Certamente não foi à vista, porque o clube não tem bala para isso. E ainda tem a multa do Caixinha, que ele já informou que vai à FIFA junto com o seu staff, com seus pares de comissão técnica, e muito provavelmente vai vir mais um problema. Para quem acha que não, a gente não pode esquecer do o Bustos foi para a FIFA e acabou gerando um transfer ban. Então, assim, infelizmente, né, num dia tão importante como é o Dia das Mães, a gente não cansa de ter problemas e más notícias, mas achei importante vir aqui pontuar para vocês e mostrar que, embora o dinheiro não tenha carimbo, o Santos teve a chance de se livrar dessas 2 dívidas junto aos clubes de origem com a negociação do Jean Lucas. O Jean Lucas pagando o próprio Jean Lucas e o Jean Lucas pagando o João Basso. Não fizemos. Então, é isso que vamos ver pela frente. Provavelmente vamos ter problemas. Bom, queria agradecer a todos aí que nos acompanham aqui no vídeo, pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, se possível se tornar membro do BSS, deixe o seu comentário que a gente responde aí após o vídeo, e também aperte o botão do hypar
que também vai nos ajudar bastante. Lembrando que o YouTube cada vez coloca mais dificuldades para os produtores de conteúdo, mas você, que está do outro lado da tela, pode nos ajudar. Mais uma vez, obrigado a todos aí e até a próxima.